Esportiva, galera, vem com a gente! A gente já começa com essa super energia porque é uma semana muito especial e hoje o programa tá demais. Muito obrigada por abrir as portas da sua casa pra gente levar futebol, opinião e, claro, diversão pra você, né? Fim de tarde, vamos botar aquela leveza que todo mundo precisa, né? E comigo aqui nos estúdios estão Osmar Garrafa, sobe o som, Pacheco! E o nosso tetracampeão, apresentador do Papo de Campeões, aliás, a série mais incrível aí que a gente fez aqui na TV Gazeta, muito legal, Papo de Campeões, Paulo Sérgio! Boa noite, Lívia, Rafa, você de casa também. Muito bom. E olha, Paulo, hoje a gente vai trazer aqui para o nosso telespectador toda a repercussão da rodada do final de semana do Brasileirão. Tem a vitória do Palmeiras sobre o Santos, né, Garrafa? Mas o Abel Ferreira falou do Hendrick e falou do Danilo. E a gente vai discutir aqui. Você também vai saber que daqui a pouquinho tem a derrota, a gente vai falar da derrota do Corinthians também, fazer o quê, né? Vamos falar do Vitor Pereira, o desempenho dele, enfim, foi com aquele time todo reserva ali, muitos reservas, né? Fez certo ou não fez, os meninos vão dar as opiniões deles aqui. E ainda o ótimo resultado do São Paulo, fora de casa, contra o Fortaleza. Contra o Ceará. Em Fortaleza, certo? Então, antes disso tudo, tem dicas pra vocês. Fiquem com a gente. Vem! A nave vai decolar. De volta, galera, com a nossa equipe maravilhosa aqui do Gazeta Esportiva. A gente segue direto para a nossa enquete do dia que tem relação com o líder Palmeiras. Seguinte, gente, a sequência de expulsões em jogos decisivos mostra instabilidade emocional do Palmeiras, do técnico também, Abel Ferreira, né? Enfim, o que vocês estão achando? Porque é muita, né, expulsão, é muita instabilidade, é uma confusão. O que vocês acham? Votem lá no site gazetesportiva.com, dá para ir pro site pelo QR Code. Aliás, eu escrevi hoje sobre o Hendrick lá no meu blog Bela Jogada, que está reativado e agora eu vou manter com mais assiduidade, tá bom? Fala, Garrafa, sua opinião. Você sente uma instabilidade emocional nesse time do Palmeiras? Boa noite. Boa noite, mais uma vez, Michele, Paulo, você em casa acompanhando o Gazeta Esportiva? Sim, claro que sim. A começar pelo Abel Ferreira. Ontem, mais uma vez, expulso. O comportamento do Abel não tem nada de cabeça fria, coração quente. Tem de coração quente, de cabeça fria não. E o time do Palmeiras tem se mostrado extremamente nervoso dentro de campo, emocionalmente desequilibrado. Depois a gente vai ver as imagens, obviamente a gente vai falar mais sobre o tema. O Everton, baita de um goleiro que vai à Copa do Mundo. Qualquer lance que tem, ele sai do gol correndo lá para discutir com o árbitro. Então, ou seja, o Abel, que tem que dar o exemplo, não está dando exemplo e isso está refletindo dentro de campo. Inclusive a eliminação de competições importantes como Libertadores. Então o Abel precisa repensar, porque o Abel é o seguinte, quando é para elogiar a gente elogia, quando é para criticar a gente faz a crítica também do outro lado, mas ele parece que só aceita elogios. Aliás, o Abel, quando tem acerto e méritos, é dele. Quando não tem, quando a coisa não está boa, ele terceiriza problemas. A gente vai falar sobre terceirização do Abel daqui a pouco, Paulo. E aí, Paulo, o que você acha? Eu também creio que sim. Eu vou muito aí na linha do Garrafa, até porque um treinador ele precisa dar uma visão boa para o atleta, ele precisa dar boas referências, ele precisa ser exemplo dentro e fora. E sem dúvida nenhuma, como você mesmo frisou, né? O Everton não é esse jogador de sair e ficar reclamando, claro. Pô, ele estava discutindo com o Soteldo. Você viu o tamanho do Soteldo do lado dele? É uma coisa impressionante, né? Então, realmente, é um momento que também desnecessário. O Palmeiras está com 9 pontos aí na frente, pode jogar tranquilo, então é totalmente desnecessário o Danilo dar uma entrada daquela. Então, sem dúvida, não é a primeira. Que não é a primeira, então alguma coisa está acontecendo. Ô Fini, lá no site gazetesportiva.com tem o árbitro contando o que o Abel falou. Eu já posso falar agora ou espero a matéria? Eu vou esperar um pouquinho e vou contar para vocês o que o árbitro disse que o Abel falou para ter sido expulso. Posso falar? Então tá bom, vou falar agora. Olha, na súmula, o árbitro Wilton Pereira Sampaio relatou os xingamentos proferidos pelo treinador. Abre aspas. Expulsei em decorrência do segundo cartão amarelo após ser informado pelo assistente 1, Bruno Bosquilha, que o referido treinador
o afrontou e proferiu aos gritos as seguintes palavras: é tudo contra a gente, na dúvida sempre contra a gente, E aí ele disse mais o seguinte: informo que o treinador, depois de expulso, foi lá de novo em direção ao assistente 1 e falou o seguinte: vai se lá, mesmo cala, vocês são uma vergonha, tudo contra a gente, cala. Então, aí, enfim, o árbitro é para ser expulso ou isso é do calor do jogo, Paulo? Na realidade, é desnecessário, até porque o árbitro já apitou, se o árbitro deixou a falta rolar, é desnecessário, o árbitro não vai voltar atrás. Porque também então, não dá pro treinador, emocional, não dá pro treinador virar e falar assim: chato, bobo. Não dá pra falar assim. Não dá, até porque isso acontece normalmente num jogo. Ou ele não deveria se dirigir ao assistente. Mas o maior problema hoje, é que virou algo que toda hora eles reclamam. E são todos, então, não é só o Abel, eu queria entender. E eles desrespeitam esse primeiro assistente, até o quarto árbitro, eles desrespeitam, achando que quem tem que dar a palavra final são eles, e não é. Tem que parar com essa história de é tudo contra a gente. É um papo furado, é uma cascata furada, como tudo contra o Palmeiras. O Palmeiras tem quase 10, 11 pontos de vantagem para o segundo colocado. Tem que parar de inventar e jogar pra galera síndrome da perseguição. Erro de arbitragem tem todo dia, tem toda hora e tem contra todos. Tem contra todos. Há um desequilíbrio emocional desnecessário pela comissão técnica do Palmeiras e pelo comandante do time que tem que dar o exemplo. Bom, depois eu quero saber se não tem uma perseguição também em relação ao Abel Ferreira, porque toda hora ele é expulso. Não, perseguição não tem. Pera, daqui a pouco você fala. Vamos ver então como é que foi o clássico entre Palmeiras e Santos no Allianz Parque? Pode pôr na tela, diretor. E aí? Mas você viu o lance ali que mostrou ali? O Abel, o árbitro trabalhando, o assistente trabalhando, correndo pra lá, correndo pra cá, e o Abel gritando no ouvido do cara. Não é ninguém trabalha. O cara tá fazendo o trabalho dele também, né? Tá completamente equivocado o Abel. Se a gente tivesse discutindo especificamente essa expulsão, porque o Paulo aqui, o jogador sabe, tem hora que você perde a noção ali, você tá no calor do jogo, é natural, a gente atrás do gol, já cansei de ouvir árbitro ser ofendido, até o árbitro às vezes falar alguma coisa pro jogador, isso faz parte do futebol. O que não pode é esse exagero e essa sequência de expulsões. Né? O que o Abel tem sido expulso é uma grandeza. E o que o Abel tem dito, que o Palmeiras está sendo perseguido, que ele está sendo perseguido, não está acontecendo absolutamente nada disso. Sabe o que eu acho pior disso? Eu acho que isso acaba influenciando, gerando um clima no elenco. E aí gera essa instabilidade emocional que a gente falou na enquete. É óbvio, o comportamento dos jogadores. É o reflexo do comandante, você não acha, Paulo? Sem dúvida nenhuma, eu acho sim. Até porque o Abel precisa dar o exemplo. Não precisa. Conforme eu falei anteriormente, é desnecessário. Esquentadinho. A equipe do Palmeiras está muito bem na tabela, praticamente já é campeã. Tá tudo bem. Fez um bom jogo, fez um bom jogo ontem, né? E aí, só a entrada do Danilo, que eu não entendi o Danilo chegar atrasado da forma que ele chegou no lance. E acaba prejudicando a equipe, né? Então é um jogador que o Abel vai estar falando, nós vamos estar comentando sobre isso aí. Essa questão de seleção, e voltou, foi mal. Eu vou falar depois sobre isso. Depois, porque ele vai falar. Não vamos adiantar, porque a gente vai falar sobre esse tema do Danilo daqui a pouquinho. Mas o Abel, para não fugir, o Abel ele tem que cuidar do emocional do elenco dele. Mas quando ele emocionalmente está desequilibrado, meu amigo, se na sua casa, você chefe de família, se você não cuidar da família, meu amigo, o negócio, cada um faz o que quer, vem uma bagunça. E dentro disso, Garrafa, quando o treinador vê situações de jogadores sendo expulsos, ele tem que fazer uma autoanálise e falar, por que eles estão sendo expulsos? E qual a moral que o cara tem de chegar no vestiário e dar uma dura no jogador que está sendo expulso? O cara falou, professor, você também. Ô, professor, vamos tomar uma junto nós dois, nós dois somos malucos, velho. Nós dois estamos errados. Não, vai dar uma dura no Danilo, vai falar o quê? Você foi expulso? O senhor também. E existem técnicas que você pode... se auto-aprimorar para melhorar esse temperamento. Todo mundo tem que estudar. E o livro dele lá, Cabeça Fria? Como é Cabeça Fria? É Cabeça Quente, Vamos mudar o nome do livro do Abel. Mais uma edição agora. Cabeça e Coração Quente. Mas é Cabeça Quente e Coração Frio. Então tem que trocar. Tem que mudar esse título coração aí. Quente, tá valendo não, fria. hein? Vamos seguir com o Palmeiras no Gazeta Esportiva, agora com o nosso querido Alexandre Silvestre, que está lá na Academia de Futebol. Boa noite, Silver. O Abel Ferreira falou ontem sobre a expulsão do Danilo, é isso?
Boa noite, Michele. Boa noite, meus queridos amigos, amigas, inimigos e simpatizantes. O Abel falou sim. Eu não quero passar pano aqui nem pro Abel, nem pro Danilo. Mas no caso de ontem, a expulsão do Danilo, ao meu ver, não foi desequilíbrio emocional e sim um erro do Danilo de posicionamento e a troca do Danilo de um cartão vermelho por uma jogada que poderia resultar em gol num contra-ataque puxado pelo Soteldo, que jogou muito, sozinho ontem, quase ganhou o clássico em cima do Palmeiras no Allianz Parque. Mas o Danilo foi expulso por volta dos 15 do segundo tempo, prejudicou de novo o Palmeiras. Foi assim também recentemente em mata-mata de jogo da Libertadores da América. E no final da partida o Abel tomou o amarelo, que já seria o terceiro dele, suspensão. Tomou o segundo logo na sequência dentro do jogo. Por consequência, o vermelho foi pro chuveiro e mesmo assim o Abel comentou sobre a expulsão do jogador dele. Vamos ouvir a expulsão a opinião do Abelito sobre esse novo cartão vermelho do Danilo. A seleção brasileira fez mal ao jogador do Palmeiras, Abel? É normal em qualquer jogador, isso é a experiência que me diz, que passa por fases boas, mas falar do Danilo, acho que lhe fez muito mal ter ido à seleção. Eu lembro-me na altura de ter uma conversa internamente com o clube e expressei qual era a minha opinião em relação à ida dele, mas não sou eu que mando. E agora, é verdade, não está a passar uma fase menos boa, mas também já teve em grande fase, já nos ajudou muito, e isto faz parte, isto é como na bolsa. Abel Ferreira, opinião polêmica mais uma do português, que entre tapas e beijos segue na ponta isolada do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras alcançou nessa temporada a sua melhor marca em clássicos em toda a história do Verdão. Já são 10 vitórias em clássicos, em jogos contra os rivais diretos aqui do estado de São Paulo, Santos, Palmeiras, Santos, São Paulo e Corinthians. O Palmeiras, que é líder isolado do Campeonato Brasileiro, vai dar uma secadinha no Internacional hoje à noite. Aumentou a distância para o segundo, que agora é o Fluminense, 9 pontos para o Fluminense, mas o Inter joga logo mais à noite, às 8 horas, contra o Atlético Goianiense fora de casa. Se o Colorado vencer, ele retoma a segunda colocação e ficaria a 8 pontos do líder Palmeiras. 3 desfalques de cara para o próximo jogo. O Palmeiras só volta a campo não nesse meio de semana, na outra semana, contra o Atlético Mineiro fora de casa, além do Abel suspenso, do Danilo expulso. Outros 3 jogadores tomaram cartão amarelo: o Gustavo Gomes, o Menino e o Zé Rafael. Michele e meninos da bancada. Beleza, Silvestre. Garrafa, o que é isso que ele falou sobre seleção brasileira? Colocou a seleção brasileira no meio? Primeiro, é natural um jovem jogador, e esses caras são jovens, nessa molecada, o Danilo especificamente, ter altos e baixos na carreira. Início de carreira é absolutamente normal. Então, quer dizer, quando o Danilo chega, nós estávamos pedindo todos a convocação do Danilo pelo que estava jogando. Aí é mérito do Abel, né? Claro, pus o cara para jogar, ó como tá jogando, gajo, que menino, que visão que eu tenho. Aí quando ele vai para a seleção brasileira, que é um direito dele, e o Abel fala que foi conversar com a diretoria, mas não é ele que decide, ou seja, o Abel foi pedir para não liberar o Danilo, é isso que o Abel foi pedir, se fez errado. Aí ele vai para a seleção brasileira, volta, entra em processo de queda, e aí o que faz o técnico do Palmeiras? Ao invés de tentar recuperar o jogador nessa baixa, ele terceiriza a culpa. Aí a culpa é da seleção. Porque o português ele não tem culpa de nada. O Abel nunca tem culpa de nada. Aqui brasileiro não sabe se comportar dentro de campo, aqui técnico brasileiro é ruim, aqui o Cuca não sabe arrumar time, mas ele é o bom. Ele é o bom da banca, essa é a verdade. Ele é o bom da banca. Quando tem erro, ele terceiriza. A culpa é do Tite. Pra mim deu, hein? Pra mim eu parei com isso. Vamos parar, vamos falar sério, Paulinho. Na realidade, eu por experiência própria, eu em 92, eu comecei para a seleção em 91, em 92 eu tive uma fase muito ruim, mas eu era convocado e na seleção eu ia bem. E o pessoal até falava assim, pô, Paulo Sérgio na hora que está na seleção vai bem, no time vai mal. E por que você ia mal no time? Não é porque é a fase.
A culpa não era da seleção. Não tem nada a ver com a seleção. A culpa era minha mesmo. A cabeça A culpa era tava... minha mesmo. Eu não estava rendendo o que eu tinha que render. Mas você acha que a tua cabeça estava mais na seleção? Não, Subiu? não, O que nada foi a que ver, aconteceu? nada a ver. Não tinha nada a ver. Seja qual o problema que possa ser, o técnico tem. Ele é o técnico do Danilo. O técnico tem que chegar e não transferir, não, a seleção... Não, E não você está externar mal. publicamente também. Sem dúvida nenhuma. Se perguntar sem sobre o dúvida Danilo, falar, gente, essa é uma oscilação natural. Não, Mas isso chama aí. o jogador na salinha Isso aí. e conversa com ele. Isso aí. Não externa que ele tá mal, que a culpa é da seleção, livrando o rabinho dele da história, né? Bom, olha, porque ele falou isso, fez muito mal o Danilo ter ido para a seleção. Vocês lembram que na sexta-feira a gente fez o palpitômetro do Clássico? Vamos ver se alguém acertou? Bora. Papo, tchu. Vamos lá. Tá na hora lá. O Flávio falou 2-0. O Salazar falou 2-0, 3-0. Eu falei 3-1. Quem é aquela pessoa? Garrafa, 3-0. E quem é ali? Alberto Helena, Mestre 2-0. E aí? Ninguém. Acho que o Flávio e o Mestre foram que chegaram mais perto ali. Não, mas acertar ninguém acertou. Acertar ninguém, aliás, tá difícil alguém cravar aqui. Tá difícil. Acho que o Chico outro dia acertou um palpite. É mesmo, acertou? Faz tempo já também. Falei do carro 0 km. Agora um golaço do Merentiel, hein? É. Zagueirão falhou, colou no atacante. O defensor que cola no atacante dentro da área. Tá pedindo fazer o giro. Vai fazer o giro. Golaço do Tá na hora Merentiel. de conferir como é que foi a derrota do Corinthians, do Paulo Sérgio, para o América Mineiro ontem. Dá uma olhadinha como os reservas do Timão se saíram lá em Minas. Corinthians, hein? Só falar uma coisa, aqui eu estava observando o retorno. O retorno do América, 5 vitórias, 3 empates, Tá parecendo o Messi. nenhuma derrota. O Corinthians, 2 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. E 4 volantes. Aí você vai jogar contra um América, que é um dos primeiros na classificação do retorno com time reserva. É pedir para perder. É pedir para perder. A gente já sabia que isso do ia acontecer, jeito se que fizesse jogou, do jeito que o Corinthians foi para jogar lá, tava dando todo o sinal. E eu não entendo o porquê disso. Por quê? Dá sequência nos jogadores. Veio de um jogo importante, um jogo bom, ganhou com moral. Põe os caras para jogarem. Depois tem 10 dias aí para descansar. Eu não entendo o Vitor Pereira, tem momentos que eu não entendo. Fala, Garrafa. Sabe, parece que não é questão de ser perseguição, nada, gente. Tá claro e evidente. A própria torcida corintiana já tá cansada desse negócio aí, né? O técnico parece que só pode disputar um campeonato. Aqui são 3 competições no mínimo, de forma simultânea, além do campeonato regional. Aqui funciona assim. O Jorge Jesus, ele foi lá com o Flamengo, ele não fazia esse rodízio. Esse rodízio que Era uma acontece outra, muito na Europa, nos grandes clubes da Europa, com grandes elencos. O Corinthians não pode se dar esse luxo. É claro que você não vai desgastar, o jogador é próximo de um jogo, é importante. Igual claro, ele fez no treino. Igual ele fez no treino, bem deixou lembrado. todo mundo bem cansado lembrado. na semana. É claro que o Corinthians tem uma decisão com o Flamengo, você tem que pensar No treino lá na pode, frente, né? mas espera um pouquinho. Pontualmente, Paulo, você tira 1, você tira 2, você tem que ter uma espinha dorsal. lógico. Você mantém os caras. E outra coisa, É lógico. poupar. Será que com os 30 minutos finais cansa menos do que os 30 iniciais? Não, isso não faz o menor Porque ele pôs sentido. alguns titulares para jogar depois. Rafa, e se você observar, o Flamengo jogou com força máxima contra o Fluminense. Entendeu? E o Fluminense também, que teve o desgaste contra o Corinthians, jogou com força máxima. Gente, se tiver que poupar, poupa do treino. E Porra, deixa pra jogar, isso então. daí. Vai a galera ficar jogando, para de impressionante, treinar. eu não Foi entendo. pedir para perder. Ô Salazar, boa noite! Traz pra gente agora a repercussão dessa derrota do Coringão. Mais uma vez, né, o Timão se deu mal jogando fora de casa. Boa noite, Michele, para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Pois é, mais uma vez fora de casa. Vitor Pereira também falou sobre isso. Disse que por motivos claros não poderia usar os jogadores que entraram em campo contra o Fluminense, porque o Corinthians jogou na quinta-feira, descansou sexta, sábado, já teve que entrar em campo de novo no domingo. Segundo ele, essa é a justificativa para uma escalação alternativa contra o América. E aí veio mais um resultado ruim fora de casa. E eu digo mais um porque o Corinthians tem um aproveitamento de fato muito ruim como visitante. Vamos dar uma olhada?
Olha na tela, desde que o Vitor Pereira assumiu o comando do timão, o Corinthians já fez 27 jogos longe da Neoquímica Arena e são 13 derrotas, 9 empates e 5 vitórias apenas, um aproveitamento inferior a 30%, que costuma ser um aproveitamento de time rebaixado. Vitor Pereira falou sobre isso, dando a entender, ele explicou que muitas vezes, depois de um jogo importante, o jogo seguinte acaba sendo fora de casa, bem quando ele precisa poupar alguns jogadores, enfim, tentou se defender, deu a justificativa dele. Mas o que chamou a atenção é que o Cantillo, mais uma vez, sequer foi relacionado. Cantillo, que vinha sendo titular do Corinthians há pouco tempo atrás, mas não foi relacionado contra o Fluminense, não foi relacionado ontem contra o América, e o Vitor Pereira explicou por quê. O Cantillo sabe porque é que não veio. Já tive uma conversa com ele, tem que melhorar o seu comportamento em treino, tem que ser mais competitivo, tem que lutar pelo seu espaço. E pronto, e se lutar pelo seu espaço, se for mais competitivo no treino, se melhorar os índices físicos, terá a oportunidade, como eu próprio lhe disse, traz a tua oportunidade, mas tens que voltar a competir. Bom, é isso daí. Me lembrou muito, Michele, o caso do Roger Guedes. Você lembra que quando o Roger Guedes não vinha sendo utilizado pelo Vitor Pereira, ele foi para a entrevista coletiva e disse a mesma coisa. E agora chegou a vez do Cantillo, está cobrando o Cantillo, querendo que o Cantillo mostre mais para voltar a jogar, para voltar a disputar uma posição nesse Corinthians, que eu até esqueci de falar aqui dos números como visitante. Dos últimos, não vence fora de casa há 7 jogos como visitante, dos últimos 14 venceu apenas uma vez longe da Neoquímica Arena. É muito pouco, né? Com Cantillo ou sem Cantillo. Enfim, tá aí agora o Cantillo no castigo do Vitor Pereira, tendo que ralar para mostrar trabalho pro professor. Aí é com vocês. Tá certo, tá errado? Eu passo a bola para vocês e daqui a pouquinho eu volto para falar de outro volante, mas esse que tá voltando ao time. Eu não sou treinadora, mas eu acho que tá muito errado e acho o aproveitamento dele péssimo. Será que o Cantillo tá pior que o Xavier? E aí outra questão, né, Paulo? Existem problemas que têm que ser tratados de forma interna. Você ficar expondo o cara toda hora em coletiva, claro, legal, pra gente é legal, você ter entrevista, você sabe lá o que tá acontecendo. Fogo no parquinho. Mas ele é o comandante de um grupo. Isso tem que ser resolvido internamente, é um problema dele com o grupo. Se é pra ficar punindo e externar, o dia que ele cansou os caras, ele não devia colocar o bumbum no banco também, porque ele fez bobagem. Né? Já que é assim, o cara faz... Então, agora chegou o Fausto Vera, vamos deixar o Cantillo de lado. Eu discordo que um comandante tem que tratar os seus comandados dessa forma. Entregar a cabeça dos caras para os leões. Acho que não é por aí. Eu acho que você chega lá no vestiário, junta, cobra o cara, velho, vai ter que melhorar, né? Porque daqui a pouco você está precisando dele. Você vai precisar do cara. Entendeu? Eu não gosto desse tipo de atitude, não. E outra coisa, tira, por exemplo... As equipes que jogaram a Champions no meio de semana, no final de semana jogaram com força máxima. Não teve essa substituição de jogadores que ele mudou totalmente o time. E jogadores que não jogavam juntos. Como você vai ter alguma jogada diferente? Não tem como. Um detalhe muito importante que não pode passar despercebido. E aí tem torcedor que fica, não, mas estamos pensando de olho lá no Flamengo. Gente... o Campeonato Brasileiro, esses pontos vão fazer falta lá na frente. Vale para o Corinthians vaga direta a Libertadores, G4. O jogo de ontem contra o América era um jogo de extrema importância. Sim. Porque que garantia o Corinthians tem que vai ser campeão da Copa do Brasil e ganhar a vaga da Libertadores? Não tem. Nenhuma. É contra o Flamengo é o favorito. Então o Corinthians não pode brincar no Brasileiro. Não pode. Quem tem a mínima condição tem que entrar para jogar. Tem que entrar para jogar. Você preserva, o Renato Augusto está muito desgastado, você tira fora o Renato. Você mantém a espinha dorsal. Você tem que pôr um Corinthians competitivo. O Corinthians não pode entrar com uma babaiada para jogar contra outro time, não. É o Corinthians. E o Vitor Pereira precisa entender isso. Bom, pessoal, agora eu vou falar para vocês de um jogão do Corinthians no Brasileiro Feminino. De manhã, a equipe alvinegra foi ao Beira-Rio para encarar o Internacional pela grande decisão entre clubes no Brasil. Olha que legal! A partida de volta da decisão vai ser no próximo sábado, 14h, na Neoquímica Arena. E claro que nós estaremos lá e vamos mostrar tudo para vocês na segunda-feira aqui no Gazeta Esportiva. Tá certo? O São Paulo conquistou um ótimo resultado fora de casa ontem. Você quer saber como foi? Olho na tela. São Paulo, vitória, que beleza. O Rogério Ceni mais ou menos dentro daquilo que a gente está falando. O São Paulo tem uma decisão
daqui muito mais próxima do que a do Corinthians, mas o Rogério sabia que o Campeonato Brasileiro é muito importante, não pela vaga pela Libertadores, mas para fugir do rebaixamento. Se o São Paulo perde para o Ceará, e era muito provável que perdesse, jogar lá não é fácil. Em Fortaleza, temperatura, atmosfera criada pela torcida do Vozão. E o São Paulo, o Rogério foi com o que tinha de melhor, salvo algum outro jogador que ele pode ter tirado por problema de estresse, mas colocou o que tinha de melhor e trouxe uma vitória, Paulo. Não, sem dúvida nenhuma. O São Paulo foi para 34 pontos, estava com 31 pontos. Na linha do rebaixamento está com 28 pontos. Sim. Então, sem dúvida nenhuma, o Rogério tem feito um bom trabalho. O problema maior do Rogério é essas lesões desses jogadores, alguns voltam, depois não voltam em condições. Agora eu achei uma coisa muito legal a torcida gritando o nome do Igor Gomes. É legal. Achei muito legal, porque é um menino esforçado, é um menino determinado. Então, muitas vezes as críticas são injustas. Eu gosto do Igor Gomes. Silvestre está de volta na telinha, direto do CCT da Barra Funda. Silver vai trazer pra gente uma declaração do Rogério Ceni sobre o tempo que vai ter de treinos. Vai daí, Silver. Saiu a zica do tricolor, né, Michele? O São Paulo finalmente ganhou uma fora de casa. O Calério voltou a marcar, o Bustos fez o dele. O Igor Gomes, que foi aplaudido pela torcida no Castelão, teve o nome gritado, deu assistência. São Paulo conquistou 3 pontos importantíssimos para dar uma respirada em relação à parte de baixo da tabela, zona do rebaixamento e até sonhar com G8. E uma vaguinha na pré-Libertadores do ano que vem. Vaga essa que pode ser diretamente na Libertadores em caso de título da Sul-Americana. É o jogo do ano para o São Paulo. O Rogério Ceni, mais do que ninguém sabe disso, é no próximo dia 1º de outubro, em Córdoba, na Argentina. Jogo único, campo neutro, contra os equatorianos do Del Valle. E esse pode salvar o ano do São Paulo e alimentar a próxima temporada. Rogério Ceni falou desse assunto depois da vitória de 2-0 sobre o Ceará, projetando não só o futuro do Clube da Fé, como o futuro dele próprio, Rogério Ceni. Eu preciso ser campeão para continuar. Eu, por mim, não estou falando pelo São Paulo, eu sei do carinho, do jeito que as pessoas me tratam aqui dentro, só tenho, já falei, em todas as situações do clube em si, das dificuldades, é uma coisa, mas nós somos movidos a conquistas. Nós viemos aqui para Fortaleza para ser campeão, nós somos ao Flamengo para ser campeão. E o São Paulo, por mais dificuldades que apareça, a Sul-Americana é a grande oportunidade que o São Paulo tem de ser campeão. Só marca a história quem conquista. Então, eu preciso da vitória, os atletas precisam da vitória, o clube precisa desse planejamento para 2023. Eu não sei se o clube está pronto para voltar a uma Libertadores em 2023, no sentido técnico, financeiro, mas nós precisamos do momento, do título, da vaga, e aí nós vamos descobrir se nós estamos prontos para montar uma equipe. Quando eu falo montar, as pessoas, não estou falando que ninguém vai embora daqui. Eu preciso de jogadores com algumas outras características que alguns aqui não têm. Independente dos que vão renovar, que vão ficar, que vão abrir mão um pouco de salário para baixar também o salário para continuar, porque se faz parte disso. Ninguém está dizendo que alguém vai embora. Isso vale também para o Miranda, que vai ter o contrato, cujo contrato termina, no final desta temporada. O que o Rogério quer de imediato para 2023, para disputar a Libertadores principalmente, seriam jogadores rápidos pelo lado, habilidosos e dribladores. Tá fácil. O São Paulo deu folga aos jogadores hoje, amanhã também. Treinamentos serão retomados aqui no CT da Barra Funda na quarta, visando o jogo de domingo no Morumbi, casa cheia, deve ter público máximo, praticamente lotado no Morumbi, São Paulo e Avaí pelo Campeonato Brasileiro, numa espécie de despedida do time em relação à torcida, antes da decisão da Copa Sul-Americana, repito, no dia 1º de outubro, Michele. Muito bom, Alexandre Silvestre. E aí, você viu que ele já deu a letra que tem jogador que vai renovar ganhando menos, hein? Isso faz parte, é um processo, né, dentro da realidade do nosso futebol. E aí muita gente falando, o Rogério está falando que se não ganhar, ele vai embora. Ele falou que precisa de títulos para continuar. Eu faço uma outra leitura, Paulo, não sei qual leitura que você faz. O Rogério é um vencedor, é o maior ídolo da história do São Paulo Futebol Clube. Um cara extremamente vencedor. Então quando ele fala, no meu entendimento, na minha interpretação, eu preciso ser campeão para continuar, é que ele é movido a títulos. Eu não vi um tom de, se eu não ganhar, eu vou embora.
Eu não senti Também isso. não vejo dessa forma. Eu entendo que eu necessito de ser campeão para continuar, porque o Rogério é um campeão, foi um grande campeão como jogador e já como treinador também é campeão. Eu vou mais no sentido dele estar querendo mostrar para os jogadores o quanto é importante esse título. E ainda mais no São Paulo. No São Paulo. Que é um time vencedor. E sem dúvida nenhuma, quando o Rogério fala de jogadores de beirada, hoje em dia, para você ter um Antony, para você ter hoje esses jogadores de beirada que fazem fumaça no Campeonato Brasileiro, você tem o Mendonça do Ceará, sim, você tem o Dudu. Qual outro? Não tem muito, cara. Então não tem onde buscar. É muito difícil você ter esses jogadores de beirada com velocidade, que partem para cima. Então é muito difícil. Soteldo é um jogador, mas você viu que no jogo contra o Palmeiras já ficou mais pelo meio, né? Então é um jogador que ali naquele setor livre ali ele pode render muito, como jogou muito bem contra o Santos, mas para esse jogador de beirada são poucos que tem. Vamos trazer de novo Salazar para o debate agora com 2 assuntos diferentes do Corinthians. Mas pode começar, Salazar, por favor, com a situação do Maicon. O que está acontecendo, Salazar? Bom, Michele, se o Cantilho está em baixa com o Vitor Pereira, quem está em alta e quem o Vitor Pereira certamente está esperando com expectativa é o Maicon. O Maicon sofreu 2 fraturas no pé naquele jogo contra o Flamengo pela Copa Libertadores da América, tem sido desfalque desde então. Mas ontem o Vitor Pereira admitiu que o Maicon talvez, pelo menos assim, tem grande chance de ser reforço do Corinthians para as finais da Copa do Brasil. O Maicon deve ficar à disposição do Vitor Pereira para a Copa do Brasil, para a final contra o Flamengo. Ele já está correndo no gramado, já está fazendo exercícios com bola, ou seja, é grande a chance dele reforçar o time para essa decisão, para esses 2 jogos que serão os jogos do ano para esse Corinthians que briga ainda por uma vaga na Copa Libertadores da América. Corinthians que agora vai ter 10 dias livres, né? O Corinthians só volta a campo dia 28 contra o Atlético Goianiense fora de casa. A tendência é que o elenco ganhe uma folga aí prolongada de uns 2 ou 3 dias para depois voltar a treinar. A intenção é recuperar todo esse elenco para a sequência aí final da temporada 2022. Agora, falando de bastidores aqui da diretoria Parque São Jorge, o Corinthians no último sábado soltou o balanço financeiro do primeiro semestre. E, de novo, boas notícias para o torcedor corintiano. Quer ver? Dá uma olhada aí na telinha, que eu vou passar aqui o resumo dos números do balanço que foi divulgado. O Corinthians teve um superávit operacional de pouco mais de 62 milhões, teve um superávit no futebol de 15 milhões, o clube social, junto com os esportes amadores, de novo, voltou a dar déficit de 13 milhões, mas, ao fim de tudo, o superávit financeiro de pouco mais aí de 2 milhões, 2,1 milhão de reais. Então é um Corinthians que desde que assumiu aqui, o Duílio Monteiro Alves assumiu a gestão, prometeu reduzir as despesas, controlar a dívida, aumentar a receita. Mais uma vez, mais um balanço que isso é comprovado. É o Duílio aí tentando arrumar a casa para, quem sabe, segurar o Maicon. Pode voltar para a final da Copa do Brasil, mas só tem contrato até dezembro. Aí, quem sabe, ele não consegue segurar o Maicon para o restante aí para 2023. Vamos ter que aguardar. Mas é isso, Michele. Amanhã eu volto com mais. É um Corinthians aí com as contas mais controladas e na expectativa pelo Maicon. Beleza, Salazar. Que bom, né? Superávit é sempre notícia boa, né? A melhor de todas as notícias é o Maicon voltando, né? Já tem um elenco curto, ainda mais o português, que fica num desespero, que vai jogar, vai machucar os jogadores dele, então vai ganhar o Maicon aí, que é um jogador de altíssima qualidade, saiu quando estava extremamente em alta. É verdade. Extremamente alta, foi naquele jogo contra o Flamengo, pela Libertadores. Aí o Vitor Pereira teve que se arrumar, se coçar para tentar fazer um meio de campo competitivo, e agora ele fica à disposição. É uma ótima notícia, Paulo. Não, e também a questão das contas é muito importante, até porque você já prepara algo para o próximo ano. Você já começa a ver o mercado, como é que está, jogadores, como é que estão, porque o Corinthians precisa urgentemente de um banco de reservas a nível de Corinthians, né? Porque hoje o que nós vemos aí, alguns jogadores precisam sair para buscar experiência em outros times e, sem dúvida nenhuma, como você mesmo mencionou, o Maicon é um jogador muito importante. Agora nós não sabemos se ele vai permanecer no clube para a próxima temporada.
A grande expectativa de muita gente ontem era ver se o Abel Ferreira ia ou não colocar o Endrick em campo contra o Santos. O garoto não estreou pelo time principal, mas o Abel explicou por quê. E o Silvestre traz pra gente o que o treinador disse. Michele, o Endrick, ele foi relacionado pela primeira vez no time profissional, depois que assinou o contrato no meio do ano, ao completar 16 aninhos de idade, de vida. Foi ovacionado quando pintou no gramado, porque ele estava entre os reservas. Disse que, nas redes sociais, que realizou um sonho, estava a família lá, o staff dele. Agora, passou vontade, tocou na bola só no aquecimento antes do jogo. Depois, esquentou o banco de reservas. E o Abel Ferreira questionado mais uma vez a respeito da estreia de verdade do Endrick, respondeu a essa pergunta pela última vez. Palavra do Abel. Chora aí, português! Olha, primeiro dizer-vos, como já vos disse, o clube tem um plano para este jogador. No ano passado, quando ele foi campeão na Copinha, eu queria o trazer a treinar connosco, e o clube achou que era melhor, ainda para já não tinha a idade, segundo, ainda não tinha renovado o contrato. Portanto, o clube tinha um plano para este jogador, o professor não vai levar, vamos acertar tudo primeiro e vamos fazer as coisas de forma direitinha. Como eu já vos disse, não sou eu que tenho um plano para o Endrick, é o clube que tem um plano para o Endrick, então o clube decidiu que ele nem sequer devia treinar connosco. Vamos fazer as coisas direitinhas, vamos segurar o jogador, vamos deixar que ele faça 16 anos em julho, vamos renovar o contrato para ter a certeza absoluta que não vai haver aqui uma surpresa de algum clube fora e levá-lo sem o Palmeiras levar o que é que seja. Então, isto foi uma decisão do clube. A partir de agora a decisão é sua, Abel Ferreira, porque o Endrick já assinou o contrato, já figurou entre os reservas, foi relacionado, só falta estrear em alguma partida aí nesse restante de Campeonato Brasileiro. O Palmeiras tem uma boa gordura, dá pra experimentar o garoto, na minha opinião, até o final da temporada em algum jogo. Talvez quando o Palmeiras bater matematicamente campeão brasileiro, antes da última rodada, o Endrick possa jogar um pouquinho, né? Quiçá antes até mesmo do Palmeiras garantir o título do Campeonato Brasileiro, o que me parece algo inevitável. O Endrick, assim como os jogadores do elenco profissional, ganharam folga hoje, amanhã idem. O Endrick pode ser aproveitado na grande final do Sub-20 no domingo. Domingo, o Palmeiras decide em jogo único o Campeonato Brasileiro Sub-20 lá em Itaquera, Neoquímica contra o Corinthians. É partida única, Corinthians melhor campanha manda esse jogo em casa e o Palmeiras deve aparecer com Endrick no ataque nesse jogo que começa domingo às 11 da manhã. Michele. Silvestre, Endrick deveria já estar no time titular. Gostou da explicação do Abel? Ele explicou o passado, né? Porque ele não colocou ontem, ele não explicou. Ele falou que o clube ia esperar ele fazer 16 anos, já fez, tal. Ele explicou lá atrás, a resposta dele não foi a resposta porque ele levou para o banco e não colocou, ele não deu essa resposta. Espero que domingo venha a ser o último jogo do Endrick no Sub-20. Também. Já deu, já deu, cansou, né, gente? Já ele é de outro mundo, mas tudo bem, vale um título, é contra o Corinthians, tal, tá na categoria. Beleza, tá tudo certo. Daí para frente, põe para rodar. Até para o seu currículo, Abel. Você vai ser campeão brasileiro, aí você pode pôr um golzinho, 2 do Endrick aí no título Brasileirão, e aí quando o Endrick ficar bem famoso, mas bem famoso, dizer que ele você que fala, deu a chance. Lancei o Endrick, hein? Foi campeão comigo lá no Palmeiras, Gágio. Agora só tem que tomar cuidado, né? Imagine você coloca o Endrick num time como o VP colocou contra o América. Tudo desmontado, Não, tudo... aí você queima, né? Aí você queima o jogador. Então, tem que colocar o menino na hora certa, com os caras bons. Mas o Mas Palmeiras, o Palmeiras tem tá isso. aceitado, né, Não, Paulo? não, tudo bem. O Palmeiras tá mas redondinho. de repente pensa assim... Não, mas o Abel não tá poupando porque só tá em um Mas lá no campeonato. finalzinho, né? Ah, Lá no aí não, finalzinho já tá Pelo amor de campeão, Deus, né? já. E vai. Então tem que colocar Foi num agora. momento bom Isso. para que realmente ele Eu possa acho aí que mostrar o potencial dele. Eu escrevi sobre isso no meu blog lá no gazetesportiva.com. E entrem lá no Bela Jogada. Que E é o beleza. seguinte, o time do Palmeiras não vai depender do Endrick. É um monte de Isso, estrela. é isso. Então o Endrick vai estar dividindo a responsabilidade. E Então vai não é que conseguir jogar. vão estar jogando ele na fogueira. Não é isso, né? Então acho que dá já para soltar o menino. Resultado da enquete, a sequência de expulsões em jogos decisivos mostra instabilidade emocional do Palmeiras? A maioria é que não.
não é instável, não. Ah, mas foi 51% dos votos. Empate técnico. Ufa! Foi ali, né? Juntinho. Pessoal, passou muito rápido o programa, mas amanhã tem muito mais. Tchau, Garrafa. Tchau, Paulo. Fiquem agora com o Jornal da Gazeta. Tchau. Tchau, gente. That's life.